Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura proposta pela nossa igreja para a solenidade da Santíssima Trindade. A segunda leitura se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5, que diz assim para nós: Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele temos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amado irmão, amada irmã, que bonito essa leitura. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele já tinha escrito a sua carta na Galácia, a carta aos Gálatas, e é como se Paulo tivesse aqui continuando um tema, aprofundando um tema que ele já tivesse falado aos Gálatas. Inclusive aqui no canal temos uma playlist sobre a carta aos Gálatas, de versículo por versículo. Se você quiser acessar, ela é rica, tá bom? Mas vamos lá. Paulo aqui, ele trabalha um tema que lá aos Gálatas ele já havia falado, que é a justificação pela fé. Para você poder entender bem o que está sendo falado aqui, eu preciso gastar um pouquinho de tempo te explicando um pouco melhor sobre isso. Os judeus, ou na verdade, os judaizantes, que era um grupo de pessoas que estava ali em Roma, como também na Galácia, eles pregavam que a nossa salvação não era pela fé em Jesus Cristo. Mas, na verdade, era necessário, além da fé em Jesus Cristo, também realizar algumas práticas, como, por exemplo, observar o sábado, como, por exemplo, realizar a circuncisão, que no caso dos homens seria tirar uma carnezinha da parte de cima do pênis, da glândula do pênis, no caso. E aí, Paulo, ele lutou contra essa realidade, dizendo que se nós tivermos isso em mente, nós estamos diminuindo o valor da redenção de Jesus Cristo. Porque eu estou começando a dizer que não basta apenas ter fé em Jesus. Olha que absurdo. Isso, na verdade, ainda hoje em dia, continua em vigor em alguns grupos dentro da nossa própria igreja. Quando para algumas pessoas, se nós não realizarmos determinadas práticas específicas, nós parece que não estamos indo num caminho coerente. E quando vamos olhar essas práticas específicas, elas apenas são regra pela regra. Esquece-se a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. E aí, olha o que Paulo vai dizer. Justificados pela fé, ou seja, experimentando essa fé que nos torna justos, estamos em paz com Deus. Que paz é essa? Amado irmão, amada irmã, a paz não é uma ausência de conflito. Essa é a frase clichê. E vou dizer mais, a paz também não é um sentimento. Como muita gente diz, eu estou tão tranquilo, então eu estou em paz. Para a visão bíblica, a paz é a plenitude da felicidade. Então, quando nós, pela fé, nos tornamos justos, pela fé em Jesus Cristo, pela ação dele, nós somos então purificados, somos perdoados, nós encontramos a verdadeira felicidade e, portanto, estamos em paz. E é interessante que Paulo diz, estamos em paz pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante que traz o tema da mediação. De fato, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E antes que você comece a criar uma abobrinha na cabeça, perguntando cadê Nossa Senhora na história? Então, a própria Maria e os santos, eles intercedem e levam a nossa prece a Jesus. Porque Jesus é que de fato é essa intercessão entre a divindade e a humanidade. Das três pessoas da Trindade, a única que é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus é Jesus Cristo. Por isso tudo, para poder chegar no coração da Trindade, passa por intermédio de Jesus Cristo. E aí, fala no versículo 2. Por ele, por Jesus Cristo, tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E aí continua dizendo isso, E não só isso. Pois nos gloriamos também, ou seja, nos felicitamos, pois exaltamos também das nossas tribulações. E aí vem algo muito bonito. Amado irmão, todo aquele que de fato tem uma fé firme e verdadeira, não se gloria somente dos momentos de paz e de calmaria. Mas nós também precisamos se alegrar e exaltar diante das nossas intempéries, diante das nossas dificuldades,
diante das nossas tribulações. Isso porque, para um cristão que é maduro, ele entende que os momentos de adversidade que nós vivenciamos, que os momentos de dificuldade que vivenciamos, nos levam a depender ainda mais da graça de Deus. Quanto menos estamos cheios de nós, mais nos enchemos de Deus. É lógico. Então, por esse motivo, ele fala de gloriar-se diante das tribulações. Por quê? Ele vai dizer, porque a tribulação gera constância, porque quanto mais tribulação nós vamos tendo, mais nós vamos ter constância de estar dependente da graça de Deus. Agora entenda, Paulo não é um masoquista que está mandando a gente buscar tribulações. Não, ninguém gosta de tribulação. Mas é para dizer a você que a gente não pode, quando estamos diante dela, começar a injuriar-se diante delas e quase a culpar Deus. Porque a tribulação também tem coisas boas, amados irmãos e irmãs. É como diz um livro de Padre Fábio de Mello. Quando o sofrimento bater à sua porta, abre e deixa o sofrimento entrar. Porque o sofrimento pode nos ensinar. A mesma coisa com a tribulação. E aí, continuando. A constância, então, todo aquele que é constante, leva a uma virtude provada. Porque quando eu vou sendo constante, as minhas virtudes, elas são provadas, elas são expostas, e nós percebemos que sim, temos virtudes. E uma virtude provada desabrocha em esperança. E o que é esperança? Né? A esperança, amado irmão e irmã, é essa pressa em amar a Deus. É esse desejo constante de que eu não posso ficar parado no meu lugar. Né? Por esse motivo, a espera em um dia ir para o céu. Por isso essa pressa em amar a Deus, está vendo? Porque eu espero em Deus. E esse esperar não é um esperar passivo, mas um esperar ativo em que eu tenho pressa de correr para os braços de Deus. E aí no versículo 5 vai dizer, e essa esperança, ou seja, o esperar em Deus, não decepciona. O esperar em Deus não decepciona. Porque o amor de Deus, a caridade, a graça de Deus, o amor de Deus, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui, vou fazer um pequeno comentário teológico. Deus tanto quis nos amar, mas que vendo da nossa situação de pecado, ele acaba gerando seu Filho Jesus. E aí, o pai e o filho, a primeira leitura falava isso, né? Jesus, a sabedoria que dizia que estava ali brincando. Então, é uma comunidade de amor, uma comunidade de alegria. É tanto amor entre os dois, que dessa relação de amor procede o Espírito Santo. E como o Espírito Santo procede de um ambiente de amor, sem sombra de dúvidas, ele é o amor. E podemos dizer, amado irmão, amada irmã, que a gente só ama se nós buscarmos o Espírito Santo. Por isso, essa leitura é quase que um compêndio, né? Um resultado final aqui de compreender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero que você tenha gostado e te aguardo nesta quinta-feira ao meio-dia para a reflexão sobre o Evangelho, também da Santíssima Trindade. Até lá!